Estamos em um cenário atual com uma Selic extremamente alta, com grandes oportunidades na renda fixa, mas que apesar disso tem gerado boas oportunidades também na renda variável, principalmente falando dos fundos imobiliários. E se você ainda não está enxergando essa janela de oportunidade para os fundos imobiliários, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar um pouquinho sobre o que está acontecendo e como aproveitar esse momento. Bora lá! Bom, vou dividir esse vídeo em algumas partes, primeiramente explicar o que está acontecendo com os fundos imobiliários agora, e depois a gente fala das oportunidades e de alguns fundos imobiliários que os especialistas estão recomendando, que está no radar das principais casas. Tá? Primeiramente, o que está acontecendo? A gente está com uma taxa Selic muito alta, e quando a gente tem uma Selic muito alta, é natural que os investimentos de risco, como ações, fundos imobiliários, caiam, pois a gente tem um maior nível de risco e um retorno não garantido, né? Igual uma renda fixa, que está muito interessante, né? 14,25% ao ano garantido pelo governo. Então a renda fixa está com muita atratividade, é comum que os investidores tirem o dinheiro da renda variável e joguem lá para a renda fixa, tá? Então essa migração de capital pesa nos investimentos de renda variável e faz com que eles aí desvalorizem, né? E falando aqui dos fundos imobiliários, os fundos imobiliários até o final do ano passado estavam muito desvalorizados, muito descontados do preço, justamente por conta desse cenário que eu comentei. E agora, no começo do ano, a gente vê que ele já vem apresentando uma recuperação. De janeiro para cá, o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, subiu 5,22% acumulado, né? Então, apresentou uma recuperação aqui. E por que isso está acontecendo se a gente está com a Selic ainda subindo, né? Se a gente ainda está nesse cenário desafiador? Acontece que o mercado antecipa os movimentos. O mercado sempre precifica os ativos agora, antecipando os movimentos futuros. Então, o mercado já está antecipando uma possível descida na taxa de juros para daqui 2 anos, para daqui 1 ano e meio, para daqui 3 anos. E outro movimento também que o mercado tem gerado preço aqui nos ativos, nos investimentos, é uma possível troca de governo em 2026, né? Que temos eleição em 2026. Então, o mercado antecipa essa possibilidade com um viés mais positivo de que venha um governo com uma responsabilidade financeira, com uma responsabilidade fiscal para o país. Então, principalmente essas últimas notícias de queda de popularidade do governo atual acabam afetando nisso, acabam trazendo esse viés positivo, essa esperança para o mercado de uma troca de governo em 2026. Tá? Outro fator importante, alguns segmentos desses fundos imobiliários estão bem resistentes, mostrando resiliência e até aumentando seus lucros apesar do cenário desafiador. Um exemplo são alguns fundos imobiliários do setor de galpões logísticos. Por quê? A gente tem uma alta demanda de e-commerce. Então, empresas como Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, essas empresas dependem desses galpões logísticos para formar os centros de distribuição, né, para armazenar mercadoria, alguns galpões mais estratégicos, próximo das grandes cidades. Então, a gente está com muita demanda porque o mercado de e-commerce está muito aquecido, né? O mercado de e-commerce só vem crescendo nos últimos tempos. Então, apesar do cenário desafiador, a demanda por galpões logísticos ainda está bem aquecida e isso acaba auxiliando, acaba ajudando, né, sustentando muito forte os fundos imobiliários que investem em galpões logísticos. Além disso, fundos imobiliários de recebíveis, os fundos de papel, né? Esses fundos costumam investir em ativos que estão atrelados ou ao IPCA ou ao CDI. Então, se for ativos sólidos com baixo nível de risco, é muito comum que eles se beneficiem da alta da taxa de juros. Porque pensa, se ele está investindo em um outro ativo que está atrelado à taxa de juros, no caso ao CDI, se o CDI aumenta, ele aumenta a receita dele. Então, esses setores acabam se tornando resilientes apesar do cenário desafiador atual. Tá? E existem até algumas recomendações de grandes casas para investimento em fundos imobiliários desses setores, os de papéis com ativos com menor risco, né, com ativos que a gente chama de high grade, que é os ativos com maior nível de segurança, que estejam atrelados ao CDI e ao IPCA, pois eles vão se beneficiar dessa alta da taxa de juros. Mas antes, atenção, é sempre importante, antes de sair investindo em fundos de papéis, em fundos de tijolo, você entender o mercado, aquele fundo imobiliário, aquele fundo de investimento, como que ele funciona, se ele tem boa liquidez, se ele tem bons ativos na carteira, se ele não está com uma vacância ruim para os casos de fundos de tijolo, que seria a quantidade de imóveis desocupados. Tá? Então é sempre bom investigar os fundamentos desses fundos imobiliários para não cair em rascada, porque atualmente a gente está com boas oportunidades no mercado de fundos imobiliários com preços descontados, mas você tem que ter atenção, tem que ser fundos imobiliários com bons fundamentos, tá? Não vai cair em rascada e enfiar o seu dinheiro em fundos imobiliários sem estudar,
porque você pode se meter e ter problema depois, se meter em encrenca. Então, o que a gente está vendo aqui agora? Uma grande janela de oportunidades, porque esses fundos, apesar dessa recuperação do IFIX do começo de ano até agora, ainda assim existem muitos fundos que estão bem descontados, que provam ser uma boa oportunidade de compra agora de investimento nesses ativos, porque quando a Selic começar a cair, eles não vão estar pelo mesmo preço. Então pensa comigo, é melhor você comprar algo quando está mais barato do que mais caro, né? Vamos pensar aqui num exemplo claro. A gente tem fundos imobiliários que valem R$1.000. Você prefere pagar R$900 nele, que é quando ele está em promoção, ou você prefere pagar R$1.100 quando está todo mundo falando e ele está totalmente mais caro? Então é isso que está acontecendo agora. A gente está com fundos abaixo do seu preço justo, que tem bons fundamentos, bons resultados, por conta do cenário desafiador atual. Então isso é uma boa janela de oportunidade, lembrando, não é para curto prazo, porque a gente não sabe quando o mercado vai melhorar, mas para médio e longo prazo é uma boa janela de oportunidade para comprar esses investimentos com descontos, tá? Mas lembre-se, estude os ativos que tenham bons fundamentos para você cogitar fazer os investimentos neles, tá? Bom, e falando aqui agora algumas oportunidades que as principais casas têm recomendado, que são opções interessantes. Isso não é uma recomendação de investimento, mas que é legal você ter no radar para dar uma estudada e ver se faz sentido para você. Bom, um grande fundo aqui imobiliário, o RBRY11, é um fundo do tipo de papel, de valor patrimonial em 0,97, ou seja, então a cada R$1 de patrimônio você está pagando 97 centavos, então ele está descontado, tá? Esse fundo de investimento de papel, nos últimos 12 meses, teve um dividend yield, né, de 12,58%, quase 13%. E nos últimos 5 anos, quase 16%. E lembrando que esses rendimentos aqui são isentos de imposto de renda. Lembrando, é bom você estudar. Esse fundo imobiliário, principalmente, ele não é composto por uma carteira de ativos extremamente seguros, né? Os famosos AAAs, né? Que são o maior grau de segurança. Por isso que ele traz um rendimento um pouco mais interessante, porque ele investe em ativos com um maior nível de risco e para isso tem que ter um maior retorno, né? Então ele tem ativos na carteira dele, se você olhar o relatório gerencial você vai encontrar papéis que ele investiu para receber CDI mais 4%, IPCA mais 10, livre de imposto de renda. Tem alguns ativos atrelados ao IGPM, né? IGPM mais 9%. Então, existem grandes ativos bem interessantes na carteira dele, que por ter um maior nível de risco, traz mais retorno. E alguns desses ativos você nem consegue comprar como pessoa física. São negociações entre investidores, né? Maiores, né? Esses investidores, esses fundos de investimento, que eles conseguem fazer melhores negociações e ter melhores ofertas, né? Melhores condições como um todo, tá? Um outro fundo de investimento de papel também, um outro fundo imobiliário de papel que o pessoal tem falado bastante, que é o queridinho de muita gente, é o KNSC11. É um fundo de papel também. Apesar de ter sido bem falado, não tá tão descontado do seu valor, né? Ele tá 0,99 de PVP, não tá tão abaixo do seu preço justo, mas é um fundo que é muito incomum a gente encontrar por esse preço, porque é um fundo muito famoso, né? Um fundo muito bem falado, muito queridinho pelo pessoal, então é muito mais fácil, muito mais comum você encontrar ele com o preço até acima do seu valor justo, tá? Então ele tá assim com um pouco de desconto e tem algumas casas enxergando ele como uma boa oportunidade de compra agora pelo preço atual. Nos últimos 12 meses ele teve um dividendo de 12,40% e numa média de 5 anos 14,11%. Lembrando, tudo isso isento de imposto de renda, né? Então, a gente está falando aqui de dividendos mais altos do que a própria taxa Selic atual. É claro que isso aqui é uma média dos 12 meses, então vai depender do valor que você pagou quando você investiu no fundo imobiliário, mas ainda assim ele tem pago bons rendimentos, na casa de 1% ao mês, praticamente, livre de imposto de renda, então é uma opção bem interessante. E esse aqui é um fundo que costuma ter ativos um pouco mais seguros na sua carteira. Bom, falando agora um pouquinho de tijolo, tem um fundo de tijolo que tem falado bastante, que é o XPML11. Ele tá com seu PVP de 0,88, então já tá bem descontado esse aqui. É uma oportunidade aqui de pagar bem abaixo do preço, né? E esse fundo aqui é um fundo de tijolo, é um fundo de shoppings, tá? Investe em shoppings, os principais shoppings de São Paulo, né? Shoppings um pouco mais gourmetizados, vamos dizer assim. E é um fundo que o pessoal tem falado bastante como boa oportunidade aqui. Ele tem um dividend yield um pouquinho mais baixo do que os fundos de papéis, mas ainda assim um dividendo bem interessante, de quase 11% nos últimos 12 meses, isento de imposto de renda. E nos últimos 5 anos, quase 9%. Então, é um fundo da gestora XP, que investe em shoppings, e esse fundo costuma ter uma baixa vacância, ou seja, de todos os imóveis que ele tem locados,
quase nenhum está desocupado e ele tem uma boa recuperação da inadimplência dele. Então é um fundo interessante que o pessoal tem recomendado e que parece estar com uma boa oportunidade no momento atual, pois ele está bem abaixo do seu preço justo. E para finalizar, um outro fundo que tem se falado bastante também é o BTLG11, que é um fundo do BTG Pactual, que investe em galpões logísticos. Lembrando que aqui o setor de galpões logísticos é um setor que está bem aquecido, com uma demanda bem aquecida, pela questão do e-commerce, né? Que eu comentei antes, as empresas que trabalham muito com e-commerce, Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, a demanda está muito alta, ela precisa desses galpões logísticos estratégicos ali para seus centros de distribuição, para armazenar mercadoria. Então é uma demanda que está em alta no mercado. Então mesmo em cenário desafiador, são fundos que costumam ter uma boa resiliência. E ele está com um desconto legal aqui também, sendo vendido a 0,93, né, do preço sobre o valor patrimonial. Ele tem um dividendo um pouco menor também, então 9,65% nos últimos 12 meses e 9,90% nos últimos 5 anos. E por que isso é uma grande janela de oportunidade? Porque quando a taxa Selic começar a cair e o mercado começar a sentir esse momento de expansão, esse momento de alívio, é muito natural que os investimentos de maior risco, os investimentos da renda variável, comecem a se valorizar. Vai começar a migrar mais capital para os fundos imobiliários, para as ações, e elas tendem a se valorizar. Ou seja, se você estiver posicionado nesses ativos, além de você ter ganhado até o momento todos esses dividendos mensais, que não é pouco, né? A gente está vendo aqui que alguns fundos pagam até mais que a Selic, você ainda tem a possibilidade de ganhar com a valorização da cota, né? Com o ganho de capital em cima do valor da cota mesmo, caso ela seja valorizada. Então é por isso que é uma grande oportunidade agora. E se você deixar para comprar esses fundos quando a Selic tiver caído para 10%, para 9%, o preço deles não vai estar mais o preço de agora. Lembrando, o mercado sempre precifica antes, então não dá para você ficar dando bobeira aí, marcando no ponto e comprar só depois, porque você vai acabar se arrependendo depois e não vai estar essa oportunidade que a gente está vendo agora. Bom, e se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos como esse e comenta abaixo quais fundos imobiliários você está acompanhando, quais oportunidades você está enxergando no momento atual e como você tem investido aí seu dinheiro nesse cenário desafiador de 2025. E é isso aí, pessoal, e até a próxima.